Iniciamos mais uma catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma ótima catequese, que hoje eu vou falar sobre os mandamentos da igreja. Assim como uma mãe que gera os filhos, alimenta, educa, instrui, corrige, perdoa, conduz com dedicação e atenção aos filhos e filhas que mais precisam, assim também a igreja deve gerar filhos para Deus e fazer aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. A igreja educa seus filhos gerado para Deus, para que vivam bem e tenham um agir correto. Foi Jesus quem deu poder à sua igreja, a fim de estabelecer normas para a salvação da humanidade. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O ser humano é frágil, pecador. Somos muito pecador. Nós pecamos, estamos sempre pecando. A igreja, comprometendo-se em defender a verdade e dar aos fiéis clareza quanto ao caminho da salvação, tem sua doutrina moral cristã. Fazem parte desse conjunto normas também ligadas à vida espiritual. Os mandamentos da igreja. Então é simples, como a mãe educa seus filhos, Gera filhos, alimenta, educa, Instrui, que tem uma boa educação. A igreja não é diferente. Sempre eu digo que não se ama aquilo que não conhece, a gente só ama aquilo que a gente conhece. E vamos conhecer um pouquinho qual é os mandamentos da igreja. Primeiro mandamento: participar da missa aos domingos e dias santificados de guarda. Por quê? Porque o dia da ressurreição de Cristo é o primeiro dia da semana, ou domingo. A cada 7 dias, portanto, no domingo, a igreja celebra o mistério pascal. E se vocês compreenderem a grandiosidade de ir à missa nos domingos, olha, não tem lugar para sentar, não teria lugar para sentar. Lá fora da igreja vai ficar cheia de pessoas querendo assistir à missa. Porque toda missa acontece um grande milagre. Aquela partícula, o pão, se transforma no corpo de Jesus, que nos alimenta, e o vinho no sangue. Quem não quer se alimentar desse corpo de Jesus? Isso é maravilhoso. É um milagre que acontece em todas as missas. Se nós pensar bem, abrindo nosso coração e tentar entender a grandiosidade disso, Jesus se dá como alimento a nós. Isso é magnífico, isso é esplêndido. E aí eu digo assim, olha que maravilha, poder receber Jesus em cada missa. Com certeza, a sua mãe diria a mesma coisa. Pois passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis de nossa vida, a doença, a angústia. E qual é o remédio? Quem é que nos fortalece? O alimento nos fortalece o nosso corpo, mas como é que fortalece a nossa alma? É a oração, é a comunhão.
Então, se nós se conscientizarmos da presença real de Jesus na Eucaristia, nós vamos querer sempre nos comungar, receber esse Cristo, né, para nos ficar fortificado, ficar com força, aumentando assim sempre a nossa fé. Esse dia eu estava falando com meu neto, que ele tem 14 anos, né, fez a catequese e tudo, eu disse: Rafael, fica muito triste, tu quase não vai à missa. Aí ele começou a ir à missa. Eu dei a impressão que a catequese da avó foi em vão, né? Eu catequizei ele também. E aí ele começou a ir à missa, daí o pai dele perguntou: e daí, Miguel, como é que tu te sente? Antes de ir à missa, né? E depois tu começou a ir à missa. Ele disse: me sinto bem melhor. Olha, ele disse assim: vó, eu encontrei uma colega também, que a avó deu catequese, estava lá na missa também. Eu disse: a avó fica feliz quando a avó vejo um catequizando. Eu vejo que a sementinha que eu coloquei no coração deu bons frutos. Então, para você fazer uma prova, você tem que estudar muito para tirar uma nota boa, né? Para entender, né, esse mistério de Jesus, nós temos que estar sempre nos alimentando, sempre rezando para aumentar a nossa fé. Ok? E se vocês quiserem pesquisar sobre o milagre, né, que aconteceu em Lanciano, né, lá na Itália, né, um padre também, como ser humano, frágil também, pecador com certeza, né? Porque só santo é Jesus, né? E Maria. Ele também teve dúvida, e na hora que ele levantou o Santíssimo, né? A rocha, caiu partículas de sangue, caiu gotas de sangue sobre o altar. Podem pesquisar que isso aconteceu. E vários outros milagres aconteceram com a hóstia consagrada. Então, primeiro mandamento da igreja, né, para gravar bem, participar da missa aos domingos e dias santos e guarda, né? Natal, primeiro do ano, Corpus Christi, Imaculada Conceição. E assim tem aqueles feriados que é dia de santo, né? A gente deve sempre procurar também ir à missa. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Sempre que a gente faz um pecado grave, a gente tem que se confessar, lógico, né? Nós pecamos e podemos obter a graça do perdão através de uma boa confissão. E é um sacramento, né? Aqui diz como, né, que o mandamento da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano, né? A gente peca, mas quando a gente vai à missa tem um momento que a gente também pede perdão pelas nossas falhas, que são tantas, né? Comungar ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, do tempo pascual, né? A Eucaristia é um mistério de fé e de amor. É o centro da nossa participação da vida de Cristo. Isto é, a igreja nos aponta para a importância de comungar frequentemente, desde que estejamos preparados adequadamente. Isso significa que não estamos em pecado grave. Mas eu tenho o hábito de me comungar cada vez que eu vou à missa, né? Peço perdão na hora do perdão na missa, né? Faz parte da missa, é tão bonita, tem um momento ali que a gente pede perdão para Deus, né? Pelas nossas falhas. E aí eu também recebo a comunhão. Jejuar é o 4º mandamento, né? Jejuar e abster-se da carne nos dias prescritos pela igreja. No Brasil, esse dia prescrito é quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. A igreja determina a prática do jejum. Mas como? Eu não gosto de carne. Mas então, faça jejum, às vezes deixar o celular do lado, né? A gente fica nesse celular o dia inteiro, às vezes sempre tá, né? Sempre ali o celularzinho na mão, vendo vídeo, navegando no YouTube, no Instagram, né? No TikTok. Tudo aquilo que a gente é um sacrifício para nós, a gente deve deixar de lado, né? Tem pessoas, assim, adolescente ano passado, que disse para mim: fiquei 40 dias sem tomar guaraná, sem tomar refrigerante, né? Outro, fiquei 40 dias, né, sem comer chocolate, né? Então, isso também é um jejum, é um sacrifício, né? Porque comer chocolate é tão bom, né? Não é pecado comer chocolate, mas é uma maneira de a gente fazer um jejum. O jejum e a abstinência são uma espécie de penitência que nos prepara para a festa litúrgica e nos educa para a solidariedade.
Em vez de comer uma caixa de chocolate, vamos doar essa caixa de chocolate para alguém que talvez que tenha muito pouco acesso ao chocolate, né? Ofertar o dízimo segundo o costume, é o 5º mandamento. Oferecer o dízimo é sinal de comunhão eclesial e de participação responsável na vida da comunidade. A oferenda do dízimo não é pagamento. Jesus não precisa de dinheiro, mas doação segundo a generosidade do coração. Na entrega do dizimista oferante está presente a dimensão religiosa, ou seja, a relação de gratidão do cristão com Deus, a dimensão eclesial, isto é, o compromisso para a manutenção das celebrações e do trabalho de evangelização que a comunidade realiza. É muito importante, né? A igreja não vive sem o dízimo, sem o dinheiro, né? A gente sempre faz festa, tudo, porque a igreja sempre tem que estar, né, sendo reformada, muita coisa acontece para evangelização, né? Catequista às vezes tem que fazer curso fora, tudo. Isso ajuda muito, tá bom? Então é muito importante nós obedecer, seguir os 10 mandamentos da igreja, ok? Então finalizamos uma Ave Maria, para que a nossa Mãe Maria interceda sempre a Jesus, ao seu Filho, por todos nós, porque somos pecadores. E que às vezes quando dá um empurrãozinho em nós, né? Dá um empurrãozinho para nós irmos à missa, né? Sair da preguiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós, quando vamos fazer uma prova, não é só nós dar uma lidinha e pronto, nós temos que estudar muito bem. E assim é com a nossa fé. Não é uma missa, a gente já vai ficar, né? A nossa fé já fica amadurecida. Não. A gente tem que ir várias vezes na missa para que isso aconteça. Ok? Um beijo grande, ficamos na paz do Senhor. E não esquecer, muito importante, estarmos sempre em oração com Deus, porque é o Deus que às vezes a gente sente um vazio dentro de nós e Ele preenche esse vazio, porque Ele nos ama infinitamente. Ele nos ama demais. Ok?